seu nome mesmo assim. Agora você nos ajuda. Eu louvarei ao Senhor na alegria do amor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Só autoridade, viu? Já posso começar já? Eu louvarei ao Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Tá dando pra ouvir aí? Como é que tá o áudio? Vocês falam aí pra mim se tá bom, se tá alto. E o fruto da figueira minta. Mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, Tá bom o áudio aí? Tá dando pra ouvir? e na paz, ou na Boa noite aí a quem já chegou. eu louvarei seu nome. Esperar chegar mais gente aí, como já tá informando aí nosso professor Tiago. Vamos esperar aí uns 2 minutos, mais ou menos. A gente vai dar início à carta à igreja de Filadélfia, amém? Quem quiser ir pedindo o seu alô aí, onde é que você está assistindo, já pode mandar, viu? Um alô aí pro Icaraí, Caio Teles, acompanhando diretamente da região litorânea da Caucaia. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre Tá, vamos logo aí preparando a Bíblia pra gente acompanhar aqui o passo a passo da aula. mesmo que não Se você haja puder também pegar papel e caneta para anotar algumas observações. sobrevenha o mal, eu louvarei a ele na paz. Um alô aí pra Cigana. Cigana do nosso professor Tiago Rodrigues. Ele que agora está assumindo o comando da Cigana. Comando eclesiástico, viu? Um alô pro presidente Kennedy. Cleito Girão Paiva. Tá descansando a sua mente aí depois de mais um dia de trabalho na Caixa Econômica. Lembrando que ele é o responsável por todo o atraso que está acontecendo. É ele que está atrasando aí o sistema. Cigana tá na live. Eu fui nascido e criado na Cigana, hein? Não falar da Cigana não. Já temos aí 9 participantes. Daqui a pouco a gente vai estar dando início à carta à igreja de Filadélfia. A nossa igreja modelo. Um exemplo a ser seguido. Para quem já chegou, eu vou começar primeiro. A gente vai falar sobre um pouco do contexto histórico da época, saber mais ou menos onde a igreja estava situada. A gente vai saber informações sobre a região, saber como funcionava a cidade de Filadélfia, saber em que contexto a igreja de Filadélfia estava fixada, né? Algo de bom da Cigana, para que é melhor do que eu? A Cigana é uma maravilha. É a aldeota da Caucaia, a Cigana. Continuando aqui, né? A gente vai começar com um pouco falando da geografia, falando um pouco do início da cidade de Filadélfia, onde estava a igreja de Filadélfia. A gente vai tratar sobre os pontos importantes para poder a gente entender o que a carta vai nos falar. No final a gente vai fazer algumas aplicações para a nossa vida de hoje. Boa noite aí para quem ainda está chegando, para quem ainda vai chegar. Eu não sei se eu vou poder estar interagindo muito aqui na conversa, né? Porque é a minha primeira vez que eu estou fazendo.
Eu não sei se eu vou saber interagir muito, ler e estar explicando, né? Mas a gente vai tentar. Lembrando que as perguntas hoje, para quem estuda para concurso, as perguntas vai ser estilo CESP. As perguntas vai ser certo ou errado. Quem errar uma vai perder uma que acertou. No final aí a gente vai ter nosso professor Thiago Rodrigues sorteando um livro aí para quem fizer a melhor pontuação. Peço que você já vá logo abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, do 7 ao 13, carta à igreja de Filadélfia, a igreja modelo, um exemplo de fidelidade e perseverança. Amém? Acho que já dá para começar já. A gente temos aqui 11 pessoas online. Creio que já dá para começar, para a gente não atrasar e não terminar muito em cima da hora, que às 10 horas vai ter a live aí do pastor, juntamente com o pastor Eduardo, juntamente com o pastor Tiago Sanches. E todos vamos acompanhar também, né, a live do pastor. Assim que terminar aqui. Filadélfia nos Estados Unidos, sim. O pastor de lá, quem acompanha o Maluco no Pedaço, né? É Will Smith, pastor da igreja de Filadélfia. Excelente colocação. Nosso professor Cleito Girão aí sempre participando das aulas, né? Interagindo e engrandecendo, né? Vamos lá, vamos dar início. Vamos lá, Caio, vamos dar início. Carta à igreja de Filadélfia. Entrando aí agora o nosso pastor, o nosso líder, né? Chegou bem na hora que a gente vai dar início aqui. A gente vai falar um pouco do contexto geral, um pouco do contexto histórico, falar um pouco da geografia, saber em que contexto a igreja estava inserida, para que a gente venha entender melhor a exposição do texto. E no final, obrigado, pastor, boa noite, e no final a gente possa fazer as aplicações. O anjo da PIB chegou, é isso aí, perfeito. A gente vai ver um pouco disso aqui quando o apóstolo João fala o anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor. O pastor da igreja é o anjo da igreja, né? E até hoje é assim, o pastor ele pega a revelação de Deus e ele passa o conhecimento para a igreja. Até hoje funciona assim, né? Até hoje o Espírito Santo usa assim, usa o anjo da igreja para nos trazer a palavra, né? Vamos dar início, temos 13 pessoas, vamos começar, né? A igreja de Filadélfia, né? A cidade de Filadélfia, ela tem esse nome que significa amor fraternal ou amor fraterno, né? Ela foi fundada em 140 a.C. pelo rei Átalo, conhecido como Filadelfo, por ter demonstrado um grande amor ao seu irmão. Ele colocou o nome da cidade de Filadélfia, né? A cidade foi evoluindo e ela sofria com alguns problemas de terremoto pela sua localização. Ela fazia parte de uma região vulcânica, né? Ela era um eixo comercial muito bem localizado. Em 17 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto. Esse terremoto destruiu a cidade. No ano seguinte, os tremores de terra continuaram. Muitas pessoas saíram da cidade. E algumas pessoas que voltaram e continuaram a subir na cidade, a pequenos tremores de terra, eles já corriam da cidade, né? Após ela ser destruída, o imperador Tibério reconstruiu a cidade ficou muito bonita. Por muito tempo a cidade ficou conhecida como a Neo-Cesareia, como a Nova Cesareia, né? No reinado de Vespasiano, a cidade teve uma mudança de nome. Ela foi chamada de Flávia, que além de ser o nome feminino também de Vespasiano, era o nome de sua esposa, né? Hoje a cidade não existe mais. A cidade como ela era antes, ela não existe mais. Ela ficou em ruínas. E a cidade que hoje se localiza lá é a cidade de El Aseir, falando na linguagem mais parecida, né? Al Aseir, da Turquia, né? A cidade hoje não existe mais. A cidade de Al Aseir é construída em cima das ruínas da antiga cidade de Filadélfia, né?
A Filadélfia ela ficava localizada num ponto estratégico, ela ficava na confluência das principais estradas da época, né? Ela era um eixo de comércio, um eixo onde passavam os exércitos de César, passava pela região, né? A região era rica na produção de uvas e produzia também o vinho, né? O deus pagão que era adorado na região era Dionísio, que é o deus do vinho, né? A cidade ela ficava num vale de montanhas. Boa noite, Wellington. A cidade ficava num vale de montanhas e ela era considerada como uma fortaleza natural. Ela era muito bem localizada. A gente vai ver aqui um pouco no texto falando sobre essa importância da localização de Filadélfia. Ela era um eixo comercial que passava todas as informações para o mundo conhecido da época até então. Ela era conhecida também como o Portão do Leste. A gente vai ver um pouco mais disso mais na frente. Era o maior eixo de comunicação, propagando informação a todas as partes do mundo conhecido, né? Esse é um pouco do contexto geográfico, um pouco do contexto histórico de Filadélfia. Ela tinha uma localização perfeita e a gente vai ver isso um pouco mais no texto. O próprio Deus falando sobre essa boa localização que Deus fez por eles. Amém? Esse é um pouco da questão da geografia. Espero que esse contexto tenha ficado bem claro, para que a gente possa dar início aqui de fato no texto, né? E para dar entrada no texto, eu vou fazer uma oração para que o Senhor venha nos abençoar, né? A entender melhor esse texto, que o Senhor possa me usar para que eu possa passar da melhor forma possível, amém? Vamos fazer uma oração, ore por mim nesse momento, peça para que o Senhor venha falar ao seu coração, que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender a sua palavra nessa noite, amém? Ora ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar falando, Senhor, da Tua palavra, de estar levando, Pai, um pouco de conhecimento, levando, Pai, um pouco mais dos Teus ensinamentos para a Tua igreja, meu Pai. Me usa nesse momento para que eu venha falar, meu Deus, somente aquilo da Tua vontade, somente aquilo do Teu querer. Abre, Senhor, a mente daqueles que estão assistindo, para que possam ser abençoados também com essa palavra. É assim que eu oro e te agradeço, meu Jesus. Amém. A gente vai entrar aqui agora no texto, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Após esse aparato histórico, geográfico, a gente vai entrar aqui de fato no texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A gente vai agora se debruçar no texto, ver ele no passo a passo, entender um pouco mais sobre o que Cristo estava falando à igreja de Filadélfia. Só fazendo aqui algumas observações, que a igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmirna, são as únicas que não recebem nenhuma crítica e nenhum castigo de Deus. Vamos dizer assim, que a igreja de Filadélfia é para Deus só elogios. Ela é um exemplo a ser seguido, é um modelo de igreja. O próprio Cristo a elogia e lhe faz diversas promessas.
demonstrando que essa igreja, de fato, estava sendo fiel aos ensinamentos de Cristo e perseverante na fé. No versículo 7, começando aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Quando ele fala aqui ao anjo, ele está se referindo ao pastor da igreja. A mensagem é passada ao pastor da igreja e ele vai repassar para toda a congregação. Cristo aqui se apresenta para a igreja de Filadélfia, né? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A palavra santo significa separado, né? Aquele que está apartado. Ele é único, ele não tem como ser comparado. Ele está separado de todo mal, ele é separado do pecado, né? Ele não pode ser comparado com qualquer coisa. Ele é santo, ele é o verdadeiro. Na região existiam muitos deuses, muitos falsos deuses, e Cristo aqui se apresenta como o verdadeiro Deus, santo, verdadeiro e soberano. A expressão aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Isso é um sinal de soberania. Isso aqui é uma menção que Cristo está fazendo a o que o profeta Isaías escreveu em Isaías 22, quando o rei Ezequias promete que ia passar a Ilquias a chave da casa de Davi. Isso era um sinal de autoridade. Ter a chave de Davi significa o poder para tomar decisões, o poder que tinha de ter acesso às riquezas do povo de Deus. Ter a chave de Davi significa aquele que tem toda a autoridade sobre o reino de Deus. E é assim que Cristo se apresenta para a igreja de Filadélfia, passando para aquela igreja confiança, passando para aquela igreja um conforto, mostrando para eles quem é o Deus deles, o Deus que é santo, o Deus que é verdadeiro e o Deus que é soberano. Esse é o Deus de Filadélfia, o Deus que não mente, o Deus que é verdadeiro e o Deus que tem toda a autoridade. Continuando, no versículo 8, ele fala: conheço as tuas obras. Deus, ele não escuta falar de nossas obras. Deus, ele não ficou sabendo de nossas obras. Ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece a nossa atitude. Às vezes a gente tem um certo comportamento na frente de algumas pessoas, mas quando estamos sozinhos, quando estamos no individual, temos outro comportamento. Tentamos passar para as pessoas uma falsa impressão, uma impressão daquilo que nós não somos. Nós tentamos mostrar para a sociedade uma pessoa que às vezes não existe. Nós tentamos passar para a sociedade um falso, vamos dizer assim, um falso moralismo, sendo que Deus sabe. Aquele que pode nos condenar, aquele que pode nos julgar, sabe de todas as coisas. Mais importante é temer a Deus do que temer aos homens. Mais importante é passar uma boa imagem para Deus do que passar uma boa imagem para os homens, que nada poderão fazer a não ser nos trazer o mal. O bom seria que nós passássemos a boa aparência para Deus, para que o Senhor nos conheça na nossa intimidade e saiba quem realmente nós somos. Essa deve ser a nossa postura, o nosso pensamento. E aqui ele fala: conheço as tuas obras. Deus conhecia as obras da igreja de Filadélfia. Deus conhecia a Filadélfia do início ao fim. Ele conhecia cada membro da igreja de Filadélfia. E Cristo fala aqui: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. Deus diz que tem a chave de Davi, que tem autoridade para tomar decisões. E ele abriu uma porta para Filadélfia que ninguém poderia fechar. Se Deus abrir uma porta para você, tenha certeza, ninguém vai fechar. Mas se Deus fechar, também tenha certeza que ninguém vai abrir. Deus se relaciona com quem somos e não com o personagem perfeito. É exatamente isso. Ele continua aqui, ele fala que tem uma porta aberta para Filadélfia, aqui, que a gente viu um pouco no contexto histórico o que significa essa porta aberta. Filadélfia era um eixo de comércio onde passava milhares de pessoas. Filadélfia tinha a seu favor a localização.
Se existia coisa importante naquela época era a localização. E Filadélfia tinha uma localização altamente estratégica. Muitas pessoas passavam por Filadélfia. Milhares de pessoas passavam por Filadélfia. E olha o que ele fala aqui mais na frente. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Numa região estratégica, onde passa milhares de pessoas, onde Deus poderia colocar talvez a maior igreja, a igreja que tivesse mais condições financeiras, a igreja que tivesse talvez mais membros, a igreja mais forte. Mas olha como Deus faz. Ele coloca no melhor lugar a igreja fraca. Uma igreja fraca, mas que foi fiel. Uma igreja fraca, mas que era perseverante. Melhor é ter uma igreja fraca, fiel e perseverante, do que ter uma grande igreja com grandes condições, mas que se deturpa, uma igreja que se corrompe. Melhor é ter fraqueza sendo fiel do que ter grandeza sendo infiel à palavra de Deus. No melhor local para se pregar o evangelho, onde milhares de pessoas passavam, Deus coloca uma pequena igreja. Deus fala aqui que Filadélfia era fraca. A igreja de Filadélfia era fraca, não mostrando que ela não sabia pregar o evangelho ou que ela não tinha entendimento. Ela era fraca pela sua quantidade de membros. Era uma igreja muito reduzida, uma igreja que não tinha uma voz ativa na sociedade, que não teve um pastor renomado, um grande apóstolo renomado. Era uma igreja pequena, uma igreja humilde, mas que no meio a tudo isso ela foi fiel. No meio a todas as perseguições ela se manteve perseverante. Essa é a igreja de Filadélfia, uma igreja modelo, um exemplo de fidelidade e um exemplo de perseverança. E ele fala que, entretanto, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Era comum nessa época a perseguição fazer com que os cristãos negassem ao nome de Cristo. E a igreja de Filadélfia não negou, em nenhum momento. Apesar de ser uma igreja fraca, assim como Deus falou aqui, eles foram perseverantes, fiéis na doutrina e não negaram o nome de Cristo. O próprio Cristo reconhece isso. No versículo 9, ele fala: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Uma das primeiras perseguições da igreja de Filadélfia e da igreja do cristianismo no mundo todo foi dos próprios judeus, que se intitulavam povo de Deus. E Deus fala que eis farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, que eles se intitulavam povo de Deus e dizia que o cristianismo não poderia tomar essa autoridade para si, tomar isso para si, dizer também que eram filhos de Deus. Os judeus não aceitavam isso, né? Os judeus viam os cristãos, o cristianismo, como uma seita. O judaísmo via o cristianismo como uma seita que saiu de dentro do judaísmo. Assim como eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os zelotes. Assim, eles tratavam também os cristãos como uma seita. E Deus fala aqui que fará com que esses que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O próprio Deus promete que esses judeus irão se arrepender do que estavam fazendo com os cristãos e iriam saber que Deus os amou. Essa promessa, eu acredito que ela se cumpriu ainda nesse período. Existem algumas visões escatológicas que diz que isso ainda vai acontecer, isso na grande tribulação, que os judeus vão saber que Deus amou Filadélfia, mas a gente não vai aqui entrar nesse mérito, nessa questão escatológica, né? O fato é que Deus prometeu que esses que perseguiam os cristãos iriam saber e iriam ver e se prostrar, vendo que Deus amou aos cristãos em Filadélfia. Continuando aqui, no versículo 10, ele fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Aqui ele fala que a igreja de Filadélfia guardou a palavra da perseverança. E a gente sabe, em João capítulo 14, 21, quem são os que amam a Deus? Os que amam a Deus, aquele que tem os mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E se ele me amar, Cristo diz, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa foi a atitude da igreja de Filadélfia. Ela tinha os mandamentos de Cristo e os guardou, e os cumpriu, e os protegeu e os manteve com todo zelo. Foi fiel, não negou ao nome de Cristo, foi perseverante e manteve a sua integridade, apesar de suas fraquezas. Manteve a integridade e não se corrompeu com a situação de perseguição que tinha ao seu redor do povo judeu e também do Império Romano. O povo judeu, que na época tinha uma ligação política com o governo romano, né, com o Império Romano, e eles tinham uma certa liberdade para fazer ali os seus, vamos dizer, os seus cultos nas sinagogas, né? Eles tinham uma ligação política, o Império Romano permitia, e com isso fortalecia mais ainda a perseguição deles contra os judeus, que também eram perseguidos pelo Império Romano, né? No versículo 11, Cristo fala, venho sem demora. Eu lendo também ontem o e-book do pastor João Eduardo, juntamente com o pastor Tiago Sanches, eu tinha feito um comentário sobre isso e encaixou perfeitamente com o que eles colocaram ontem no livro, né? Quando ele fala aqui para a igreja de Filadélfia, venho sem demora, porque Deus está falando aqui uma questão de tempo, e o tempo para Deus ele é diferente do nosso tempo, né? Nós vivemos no Cronos, Deus ele vive no Kairos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Como a palavra de Deus fala, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Não podemos querer entender o tempo de Deus, pois o tempo de Deus só Ele sabe, só Ele determina quando acontecerá. Quando Ele fala venho sem demora, de fato Ele virá sem demora. Pode ser que Ele não venha fisicamente ainda, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 100 anos, mas nós poderemos ir até Deus hoje mesmo. Só o Senhor sabe quando Ele virá. Há muito tempo, quando Cristo veio, já se anunciava, é chegado o reino de Deus, e já se passaram 1000 anos, e Cristo ainda não retornou, né? Mas nós poderemos ir até Ele hoje. Quando Ele fala, venho sem demora, nós temos que estar vigilantes, preparados para a vinda de Cristo. Quer Ele venha daqui a 1 ano, 2 anos, 10, 100 anos. Não importa. Ele pode não vir ainda com nós em vida, mas nós poderemos ir até Ele a qualquer momento. Talvez hoje nós poderemos ir de encontro a Deus. Só Ele sabe quando começa e quando termina a nossa vida. E nesse momento é necessário que estejamos preparados, firmes, fiéis e perseverantes na palavra. Que o dia do Senhor não nos pegue com surpresa, mas que nós estejamos preparados, segurando o azeite na mão, esperando o noivo a qualquer momento. Que nós venhamos estar preparados, firmes, quando o dia do Senhor chegar. Quer venha daqui a 10 anos, quer seja hoje. Que nós estejamos preparados como a igreja de Filadélfia estava, fiel e perseverante na palavra. Assim estava a igreja de Filadélfia. Se Cristo voltasse naquele momento, eles iam estar preparados para estar com Cristo na glória. Esse deve ser também a nossa segurança, essa deve ser também a nossa fortaleza, de estar fiel a todo momento, perseverante a todo momento, para que não venhamos ser pego de surpresa. Quando Cristo fala, venho sem demora, de fato, Ele virá sem demora. Nós temos que estar preparados para a vinda do Cristo a qualquer momento. Continuando, né? Ele fala, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui alguns entendem que seria uma perca de salvação, mas não, de fato nenhum. Aqui ele está falando que para que não perca a sua coroa, conserva o que tens. Ele vai falar aqui que mais na frente de Filadélfia vai ser uma coluna e jamais sairá do templo de Deus. E assim nós temos que entender a palavra de Cristo.
que o Senhor é que nos mantém, que o Senhor que nos sustenta, e Ele não permitirá que saiamos do templo de Deus. Quando ele vai aqui continuando, o versículo 11, ele fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se Cristo estivesse olhando hoje para a nossa vida, se Cristo hoje estivesse contemplando as nossas obras, será que Ele diria isso para nós? Caio, conserva o que tens. Cleiton, conserva o que tens. Tiago Sanches, conserva o que tens. Que maravilha seria ouvir isso de Deus. Saberíamos então que estamos no caminho certo, estamos andando de acordo com os ensinamentos de Cristo. Que nessa noite, que nesse momento, você possa ter essa certeza, que se Deus viesse, Ele iria dizer: conserva o que tens. Essa é uma demonstração que a igreja de Filadélfia estava fazendo tudo aquilo que o Senhor determinara que eles fizessem. Ele fala para a igreja de Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Evangelho nos prepara para o hoje, para não termos o amanhã. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Versículo 12, né? Ele vai fazer aqui agora as promessas, né? As promessas à igreja de Filadélfia. As promessas para aqueles que são fiéis e perseverantes. Se você é fiel aos ensinamentos de Cristo e está perseverando na palavra de Cristo, essas são as promessas de Deus para os que estão trilhando esse caminho. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É um alerta para que a gente busque sempre a santidade. É isso aí, Wellington. Perfeito. Tiago Santos, glória a Deus. Que Deus nos ajude a perseverar na verdade. É isso aí. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê essa condição. Vamos agora aqui para o versículo 12, né, que eu acabei de ler, falar um pouco das promessas, né? Quando ele fala que falo-ei coluna no santuário de Deus. Era comum na época as grandes autoridades, os senadores, filósofos, pessoas importantes daquela região, eles tinham uma coluna erigida com o seu nome, como se fosse uma espécie de hall da fama, uma calçada da fama, para aquelas pessoas mais conceituadas, aquelas pessoas mais importantes da sociedade que vivia em Filadélfia. E pelo que vimos aqui, a igreja de Filadélfia, com certeza, os cristãos não teriam em Filadélfia uma coluna. Não teria uma coluna colocada por homens naquele local. Mas Deus os promete que eles seriam uma coluna no santuário de Deus. Não devemos procurar merecimento, não devemos procurar reconhecimento humano. Mais importante é ser uma coluna no templo de Deus. Mais importante é fazer parte do santuário de Deus do que ter reconhecimento humano. Deus promete para a igreja de Filadélfia, uma igreja que Deus fala que era fraca para aquela sociedade, uma igreja pequena que não tinha voz, uma igreja que não tinha condições financeiras, uma igreja que não tinha um local de voz na sociedade, mas Deus fala que eles seriam uma coluna no templo de Deus. Essa deve ser a nossa busca, que nós venhamos a ser uma coluna no santuário de Deus. Não importa reconhecimento humano, não importa fazer parte da grande sociedade se não fizermos parte da Nova Jerusalém. Não importa ser uma pessoa benquista na sociedade se não formos benquistos na Nova Jerusalém que desce dos céus. Não importa ser um cidadão bem conceituado, ser uma pessoa bem vista na sociedade, se aos olhos de Deus nós não somos bem vistos. Melhor é ser bem visto aos olhos do Pai e mal visto aos olhos da sociedade, né? E ele continua falando aqui: será ser uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
ele fala: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Naquela época, colocar o nome de alguém sobre alguma coisa era um sinal de posse, mostrando que aquela pessoa era dona daquele objeto. E é essa a promessa que a igreja de Filadélfia recebe, que receberá sobre ela o nome de Deus. Os cristãos de Filadélfia recebem a promessa que seriam propriedade exclusiva de Deus. Essa também que seja a nossa recompensa. Recompensa para aqueles que buscarão ser fiéis e perseverantes. Que um dia na Nova Jerusalém o Senhor coloque o seu nome sobre nós também, para que sejamos propriedade exclusiva de Deus. Não existe privilégio maior do que pertencermos ao Senhor, é isso. Perfeito. É massa quando ele fala ao vencedor, que quer dizer ao que recebeu a salvação, ao que foi vencedor em Cristo, para não confundirmos que todo mundo vai ser salvo, desmentindo o universalismo. É isso aí, Wellington, perfeito, desmentindo o universalismo. Aqueles que vencerem são aqueles, os escolhidos de Deus, aqueles pelo qual Deus tirou as escamas dos olhos e nos mostrou a fé em Cristo Jesus. Continuando, são 4 grandes promessas, Será uma coluna no templo de Deus, receberá o nome de Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. Nós receberemos o nome da nova Jerusalém e seremos cidadãos dos céus. Que promessa maravilhosa! Essa é a terceira grande promessa já feita à igreja de Filadélfia. Uma igreja que foi fiel e perseverante. Essas são as recompensas para os que são fiéis e perseverantes. Que nós possamos nos encaixar na fidelidade e na perseverança de Filadélfia. Que essa também seja as nossas promessas para a nossa vida. Que também nós sejamos uma coluna no santuário de Deus. E ele finaliza dizendo: e o meu novo nome. Essa foi a 4ª promessa, que receberemos do Senhor um novo nome. Um nome que só Deus sabe. E essa é um dos grandes mistérios, Um nome que ninguém sabe. Um nome que nós nunca ouvimos. É o nome que cada um de nós vai receber na Nova Jerusalém. Eu espero que aqui o texto possa ter ficado claro. Eu vou agora para algumas aplicações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que a gente vai tentar responder aqui agora. Se não der para responder agora, a gente responde no direct ou então no story da Escola Bíblica. Espero que tenha ficado bem claro essa parte do texto. A gente foi um pouco no contexto histórico, geográfico. A gente entrou aqui no texto, no passo a passo, na exposição do texto. Finalizou aqui com as promessas. E agora eu ia trazer algumas aplicações para a nossa vida prática, baseadas nesse texto da igreja de Filadélfia. A primeira aplicação é: a nossa fortaleza é Jesus. A nossa fortaleza é Jesus. A fortaleza da igreja de Filadélfia era Jesus. Eles eram fracos sim, mas fiéis. Esse era o ponto mais importante. As 2 únicas igrejas que não receberam críticas, o Senhor fala que é Esmirna, que era considerada pobre, e Filadélfia, que era considerada fraca, Mas existe também uma observação a se fazer, que a igreja de Esmirna iria sofrer perseguição e a igreja de Filadélfia ter livramento. Mas por que acontece isso? Isso é fruto da soberana vontade do Senhor. O Senhor sabe o que Ele faz com a nossa vida. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. A igreja de Esmirna iria passar pelo sofrimento, mas a igreja de Filadélfia ia ser livrada da perseguição que viria sobre o mundo todo. Isso é soberania de Deus. Isso não pode ser questionado. Só temos que aceitar e glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Devemos ser fiéis e perseverantes. A nossa vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, quer nas dificuldades, quer nas bonanças. A igreja de Esmirna, Deus disse que ia sofrer perseguição.
e a igreja de Filadélfia ia ter livramento. Isso é fruto da soberana vontade de Deus. Só Deus pode definir o nosso caminho. Cabe a nós glorificar a Deus e pedir a Ele força para passar tanto por momentos bons como momentos ruins. Essa é a soberana vontade de Deus, né? E quando ele fala aqui que a igreja de Filadélfia ela é fraca, a gente vai fazer aqui uma leitura sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porquanto, quando sou fraco, então é que sou forte. É isso, meus irmãos. A nossa fraqueza não define o nosso caráter. A nossa fraqueza que Deus fala aqui é melhor ser Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo se gloria na sua fraqueza, porque é quando ele é fraco que ele é forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, pois a nossa fortaleza é Deus. A nossa fortaleza não pode ser a nossa condição. A nossa fortaleza não pode ser a nossa casa, o nosso automóvel, o nosso emprego. A nossa fortaleza é Deus. Melhor é ser fraco com um Deus poderoso do que ter forças para esse mundo e ser fraco diante de Deus, não ter fé, não ter fidelidade e não ter perseverança. Melhor é ser um fraco, fiel e perseverante do que ter forças mundanas e ser infiel e não ter uma fé que se corrompe, uma fé que a qualquer coisa se arrepende, uma fé que a qualquer coisa abandona as Sagradas Escrituras, abandona a sã doutrina, se corrompe com facilidade. Melhor é sermos considerados fracos pelo mundo, mas que sejamos fortes aos olhos de Deus, porque Deus é a nossa fortaleza, Cristo é a nossa fortaleza. Que nessa noite a sua fortaleza possa ser Cristo, que você não creia que a sua fortaleza é aquilo que você pode falar, aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem. A sua fortaleza é Cristo. Amém? Vamos para a segunda aplicação. São as dificuldades que nos fortalecem. São as dificuldades, as perseguições, as angústias que nos tornam mais fortes. A igreja de Filadélfia passou por muitas dificuldades. A igreja de Filadélfia passou por terremotos. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, não tinha uma voz na sociedade, não tinha um grande templo, não tinha muitos membros, mas se manteve fiel. E aí a igreja de Filadélfia foi fortalecida, né? A gente vai ver aqui uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Que o Thiago Sanches, melhor é ser fraco diante de Deus do que forte nas coisas do mundo. É isso aí, Thiago Sanches, é isso aí. Estou aprendendo com você, viu, Thiago Sanches? Estou aprendendo com você e com o pastor Eduardo. Tudo que eu falo aqui eu aprendi com vocês e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui a gente aprende nessa segunda aplicação que são as dificuldades que nos fortalecem. É através da dificuldade que ficamos mais fortes. No curso da polícia, na academia de polícia, existe um ditado que diz que é no fogo mais forte que se forja o aço mais resistente.
E é assim, meus irmãos, é nas maiores dificuldades que nós ficamos mais fortes. É quando passamos por problemas, por perseguições, por angústias, por tribulações. É aí que a nossa fé se fortalece. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é quando sou fraco, é que sou forte. A nossa fortaleza é Cristo. Quem vence as nossas batalhas é Cristo. Nós não temos condições, nós somos fracos. Melhor é ser um fraco, fiel e perseverante, tendo um Deus grande lutando nas nossas batalhas, do que querer ser forte para o mundo e não ter ninguém lutando por nós, tendo que lutar com as suas próprias forças. E assim, lutando com as suas próprias forças, você vai perder sempre. Você vai perder sempre. Só Cristo é capaz de vencer as nossas batalhas. Só Deus é capaz de nos dar força para superarmos as dificuldades da vida. Melhor é ser fraco aos olhos de Deus, mas ter um Cristo, ter um Deus Todo-Poderoso que luta as nossas batalhas. Que a nossa fé, a nossa fortaleza venha a ser Cristo, e que nas dificuldades nós venhamos a ser fortalecidos. Amém? Vamos para a terceira aplicação. Estou olhando aqui, está faltando um pouco tempo já para terminar. A terceira aplicação, quando ele fala, né, sobre as promessas, né? Ser parte do santuário de Deus, ser patrimônio exclusivo de Deus, receber um novo nome dado por Deus, ser um cidadão da Nova Jerusalém. Estas são as recompensas reservadas para os que são fiéis à palavra e perseverantes na doutrina. Estas são as promessas reservadas para aqueles que se mantêm firmes. Essas são as promessas reservadas por Deus para aqueles que perseveram e não olham para trás, aqueles que só olham para Cristo, aquele que tem a sua mente voltada para o reino de Deus, para aquele que não busca Cristo somente para essa terra, mas aquele que anda na terra como um peregrino, pensando na Nova Jerusalém, pensando no Cristo que está nos céus. Essa é a recompensa para aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa sede, que nós tenhamos sede por ser fiéis, que nós tenhamos sede por ser perseverantes, que nós venhamos a ter a igreja de Filadélfia como um modelo, uma igreja que foi fiel nas perseguições, nas tribulações, nas dificuldades, que tinha pouca força, mas acreditava num grande Deus, não negou de forma alguma, não olhou para trás de forma alguma, não olhou para as dificuldades, mas olhou o tempo todo para Cristo. Que esse venha a ser o nosso modelo de busca diária, o nosso modelo de busca até que Cristo venha a nós, ou até que nós cheguemos a Cristo. Essa deve ser a nossa busca, essas serão as nossas recompensas. Ser um cidadão do céu, fazer parte da Nova Jerusalém, ter uma fé inabalável, viver com Cristo para toda a eternidade. Essas são as recompensas para os que são fiéis. A igreja de Filadélfia, fracos sim, mas fiéis. Fracos sim, mas perseverantes. Fracos, mas com um Deus grande. Essa é a igreja de Filadélfia. Vamos ver aqui o Caio Teles. Filadélfia nos ensina que muitas vezes aquele irmão humilde, com pouco conhecimento teológico, sem grandes talentos, pode ser na verdade um cristão autêntico, fiel ao Senhor. É isso aí, Caio, perfeito. É esse o ensinamento que a igreja de Filadélfia passa. Que ser às vezes pequeno para o mundo não quer dizer nada. Um pequeno irmão, ele pode ser uma bênção para Deus. Um pequeno irmão que às vezes você não conhece, aquele irmão que às vezes você nunca viu falando, mas quando está nos bastidores é ele que mais faz pela obra de Deus, é ele que não nega o nome de Cristo, é ele que dá mais exemplo, é aquele que busca Cristo a todo momento, é aquele irmãozinho que você não conhece, que às vezes você não dá nada por ele, que é um exemplo na sociedade, que é um exemplo dentro de casa, que é um exemplo no trabalho, é um exemplo onde quer que ele venha estar. E muitas vezes aqueles que você acha que é grande, aqueles que você acha que é muita coisa, por trás, quando você não está vendo, quando só Deus está vendo, ele é um sepulcro caiado, ele não tem um exemplo, ele não é visto com bons olhos diante de Deus.
Melhor é ser como um cristão Filadélfia, considerado fraco pela sociedade, mas considerado um modelo, um exemplo de fidelidade e perseverança aos olhos de Deus. Essa é a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi fiel e perseverante, não olhou para trás, que manteve o foco no Deus Todo-Poderoso, não se corrompeu e recebeu 4 grandes promessas do Deus Todo-Poderoso. Espero que tenha ficado claro as aplicações, espero que não tenha ficado dúvida sobre a questão histórica, a questão geográfica da igreja de Filadélfia. Eu espero que tenha sido de grande valia para você nessa noite, que você possa se dedicar mais para ser um cristão como os cristãos de Filadélfia. Eu aprendi bastante com a igreja de Filadélfia. Eu quero ser um cidadão do céu, receber o novo nome de Deus, ser uma coluna no santuário da Nova Jerusalém. Eu quero ser um cristão como os cristãos de Filadélfia. Eu quero ser um modelo onde quer que eu venha estar, seja dentro da igreja, seja quando todos estiverem me vendo, seja quando só Cristo estiver me vendo. Que nós venhamos a buscar isso, ser um exemplo onde quer que venhamos a estar. É isso, meu amor. Seu pai era um grande exemplo mesmo disso. Ele que não tinha muito conhecimento teológico, não tinha muito conhecimento das Sagradas Escrituras, mas todo canto que ele andava, ele era conhecido como um exemplo. Todo canto que ele estava, ele era bem visto, ele era bem falado, ele era uma pessoa bem quista pela sociedade, uma pessoa do bem. Esse é um exemplo de cristão em Filadélfia, que às vezes você acha que não é muita coisa, mas aos olhos do Senhor é uma bênção, é um exemplo de fidelidade e de perseverança. Espero que tenha ficado claro. Eu estou olhando aqui, ainda falta um tempinho ainda. O pastor Jaquim, glória a Deus, obrigado pela aula. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, pelo pastor Eduardo me ter colocado como um dos professores da escola bíblica. Sou muito grato a ele, gosto bastante do ensino e estou aprendendo com certeza muito mais do que eu estou ensinando. Tem sido para mim uma bênção a escola bíblica, pois eu tenho me dedicado mais ao ensino, eu tenho me dedicado mais a ler, e isso tem engrandecido tanto a mim como eu creio aos que estão me ouvindo. Eu creio que a palavra que eu estou estudando para passar está servindo principalmente para mim. São esses que levam o aroma de Cristo. É isso aí, Caio. São os cristãos de Filadélfia, aqueles que você às vezes nem conhece, mas para Deus é um modelo, um exemplo de fidelidade e perseverança. Ô pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom que a aula foi boa. Eli, que você possa ver a aula. Amém também, vai ficar salvo. Tenho aqui um tempinho, eu tinha separado algumas perguntas para fazer aqui. Como todo mundo estava fazendo as perguntas também, né? Fazendo aqui um questionário no final. Eu fiz umas perguntinhas também aqui. Vou começar aqui um quiz, né? O quiz da igreja de Filadélfia. Só tem catedrático. Rapaz, eu queria ser um catedrático também. Ficará também no YouTube, como todas as aulas. Sim, Deus abençoe o meu irmão Thiago Sanches. Cadê as perguntas? Vai começar agora, cara. As perguntas certo ou errado. Carlinha, muito obrigado. Que bom que a aula foi proveitosa. Eli, eu quero que você veja, depois comente, viu, Eli? Você é um aluno muito crítico. Eu gosto bastante disso, que eu também sou bem crítico. Quando eu assisto a aula, eu gosto de perguntar bastante e eu gosto de interagir bastante. Espero que depois, se você tenha perguntas, e que a gente possa interagir mais sobre a aula, né? Eu vou começar aqui com as perguntas. As perguntas vai ser estilo CESP, né? Para quem estuda para concurso sabe como é que é. É questão certa ou errada, não tem alternativa. Certo ou errada. Eu vou lançar aqui a primeira pergunta. Filadélfia significa amor fraterno ou amor fraternal? Certo ou errado? Certo ou errado? Pode começar aí as respostas. Filadélfia significa amor fraterno ou amor fraternal? Certo ou errado? Quem é o primeiro corajoso? Vamos lá, pessoal, tá aguardando.
Olha o Wellington aí, já começou, ó. Sheridan. Próximo, tô só aguardando aqui, pelo menos uns 4 para poder passar para a próxima pergunta. Valendo no final aí o Caio certo também. Quem é o próximo? Todo mundo vai de certo? Fabiana certo também. A Fabiana sabe porque eu já falei tudinho para ela, né? Ela sabe, não tem como errar não. Perfeito, tá certa a resposta. Ó, a Aline chegou agora, perdeu, mas vai ficar aí salvo. Vai ficar salvo nos stories, boa noite. Vai ficar salvo também no YouTube. Próxima pergunta. A igreja de Filadélfia era considerada o maior eixo de comunicação, tendo um grande fluxo de pessoas, certo ou errado? A igreja de Filadélfia era considerada o maior eixo de comunicação, tendo um grande fluxo de pessoas, certo ou errado? Tô aguardando, hein? Acho que está com um pouco de atraso aqui as respostas. O Wellington começou. A Sheridan botou certo. O Wellington botou errado. A Catiúcia botou errado. Era considerado o maior eixo de comunicação, tendo um grande fluxo de pessoas, certo ou errado? Esperando só mais um para poder dar a resposta. Olha, tá acabando o tempo. A Carlinha botou errado. Rapaz, tem muita gente errando. Tá certa, a alternativa tá certa. Era considerado o maior eixo de comunicação, tendo um grande fluxo de pessoas. É isso aí, pessoal. Vamos aí, vamos rever a aula aí. Eu coloquei só pergunta difícil. Aqui não tem pergunta fácil não. As perguntas são bem complicadas para ver quem tá mesmo na ponta da língua. A resposta tá correta. Já vou pular para a próxima aqui já. Próxima pergunta. Estou fazendo aqui um ranking. Estou fazendo um ranking aqui dos melhores colocados para receber um livro do Tiago Rodrigues. Próxima pergunta. Por que você falou a igreja e não a cidade? Ah, mas o nome da igreja não era Filadélfia não. Filadélfia era o nome da cidade. Viu, Cleito Girão Paiva? O nome da igreja não era Filadélfia. Era a igreja em Filadélfia. A cidade era Filadélfia. Não era o nome da igreja, hein? Seguindo lá, ó. Próxima pergunta. Foi a única que não recebeu críticas, certo ou errado? Foi a única que não recebeu críticas. E aí, certo ou errado? A Catiúcia também ficou confusa. Mas tem nada não. Aqui é só pra gente se divertir. Tá valendo só um livro do John MacArthur, comentado pelo Tiago Rodrigues. Ai, Caio, aquieta esse homem aí. Vai ficar salvo, Cleiton. E coloca o recurso aí, depois aí entra com o recurso aí na banca para poder anular essa questão. Aí o Caio já respondeu aí, ó. Tá certo ou tá errado? Foi a única que não recebeu crítica, certo ou errado? Tá acabando a aula, tá acabando a aula. Rapaz, eu não acredito não, o pastor botou certo. Rapaz, o pastor botou certo, eu não acredito não. Rapaz, não foi. A igreja de Esmirna também. A igreja de Esmirna também não recebeu críticas. A igreja de Esmirna também não recebeu críticas. Filadélfia e Esmirna, as únicas que não receberam críticas. A alternativa está errada. Não foi a única. Não foi a única. Esmirna também não recebeu críticas. Estou fazendo um ranking aqui, o ranking de quem vai ganhar esse livro aí comentado. É isso aí, Caio. Esmirna também não recebeu crítica. Acho que o pessoal não está acompanhando todas as aulas aí não, viu? A próxima pergunta, vai acabar o tempo. Filadélfia foi citada em muitos outros livros da Bíblia, certo ou errado? É a última, vai acabar o tempo. Filadélfia foi citada em muitos outros livros da Bíblia, certo ou errado? Falta 20 segundos. Bora, pessoal, bora. Vai acabar. Filadélfia foi citada em muitos outros livros, certo ou errado?